Começando o ano aqui falando de Percy Jackson, que acabou de lançar o seu 4º episódio. Queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou o canal em 2023, aonde a gente trouxe ali no finalzinho o começo dessa saga de Percy Jackson aqui, da gente falando nos nossos vídeos, analisando os episódios e principalmente também comparando a série com o livro e também com o filme. Esse aqui vai ser um vídeo, a gente vai analisar o episódio em si e depois vamos soltar mais um outro vídeo aí amanhã falando e comparando as 3 obras, beleza? Queria agradecer a todo mundo aí por 2023 e começar agora 2024, aonde promete ser um ano muito legal, principalmente agora começando já ele com Percy Jackson e também a série da Echo, que vai lançar já semana que vem, que a gente também vai cobrir aqui no canal. Então eu queria agradecer a todo mundo aí, deixar o like e vamos falar do 4º episódio de Percy Jackson, que quase é o melhor episódio de todos, só perdendo pro segundo, na minha opinião. Não esquece de deixar o like e compartilhar pra todo mundo que curte de Percy Jackson. Esse 4º episódio aqui tem um início ali, cara, adaptando qual parte do livro? Do capítulo 12 até o capítulo 14. O capítulo que tem o título Encontramos um Poodle Rosa e também o capítulo em que o Percy acaba enfrentando a Equidna e também a Quimera. Deu pra ver aqui na série como ela preferiu meio que descartar o primeiro capítulo adaptado, o capítulo 12, já que eles pulam todo esse processo ali comparado com o 3º episódio. Eles vão ver como impertinência. Eu sou impertinente. A gente pegou o Percy, a Lyanna, a Beth e o Grover enviando a cabeça da Medusa para o Olimpo. Vocês não vão acreditar nisso. E já corta com o Percy tendo sonhos novamente. Sonhos com aquela pessoa, com aquele ser ali que acaba trocando algumas mensagens com o Percy. Um filho proibido chama atenção. Costuma chamar a ruína. Ela está chegando. E entre isso aqui também, Percy também acaba sonhando com um momento no passado da vida dele, que é assim que dá a entender, como se ele estivesse tendo ali 2 sonhos praticamente interligados ali, mostrando como o Percy tinha medo de nadar quando ainda era mais novo, e a sua mãe ali tentando acalmar ele, mas quem acalma é ele que acalma sua mãe pra acalmar ele. Então o Piá foi um gênio aqui, ele conseguiu meio que refutar a própria mãe ali no teste de tentar se acalmar. Muito legal isso aqui, e a frase que é dita no começo desse episódio tem um arco bem bonito com o final dele respirando literalmente embaixo da água. Isso aqui foi muito insano. Só respira, mamãe. É o que você sempre me fala pra fazer. Só respire. No livro aqui, eles explicam muito bem como Percy, Grover e Annabeth conseguem dinheiro para conseguir pegar um trem em direção a Los Angeles, embora eles não façam ideia de como chegar até lá. Como a gente vai saber pra onde tá indo? Irineu, você não sabe nem eu. Porque no livro, quando eles são atacados ali no ônibus pela senhorita Dots e outras fúrias, eles acabam perdendo toda a sua bagagem, a sua mochila, o dinheiro que eles tinham. Então eles tinham que pegar aquele poodle rosa ali e devolver para sua dona para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir pagar ali um leito no trem para conseguir viajar, né? E eles acabam passando por Denver em direção ao Arco de St. Louis, que é a direção do episódio. Aqui já mostra uma coisa diferente, né? Mostra que no livro eles tinham pouco dinheiro, então eles tinham que dormir ali sentados nas próprias cadeiras do trem, não conseguiram uma cabine fechada onde tinha cama para eles dormirem. Aqui na série já é um pouco mais diferente, até porque eles começam com $100 a mais essa viagem, né? Aqui o que acontece no livro, no capítulo 12, meio que foi adaptado para essa conversa aqui no trem entre o Percy e a Annabeth, onde ela acaba explicando mais sobre a origem dela, acaba explicando coisas muito interessantes sobre a sua origem. Isso aqui é muito legal. Quando o Luke e a Talia me encontraram, o Luke cuidou de mim, logo de cara. Mas a Talia, ela me fez merecer. Annabeth fala que ela é criada e ela é uma filha de Atena. Atena de uma deusa que não faz um love, que não faz um dirugusbago, dirugusbigo. Ela explica, e é igual na mitologia, que ela meio que foi criada de um pensamento. Ela surgiu na cabeça da própria Atena. Percy era um presente pro meu pai.
Nascemos de um pensamento que ela tem e somos entregues pra um parceiro que ela sinta conexão. Assim também como é na mitologia, já que Atena, se eu não me engano, também foi criada a partir de um pensamento ali de Zeus também, se eu não me engano. Isso aqui é muito interessante, porque a Atena acaba tendo relações com pessoas em que ela admira, ou seja, a Atena acabou admirando o pai de Annabeth, que acabou criando ela e foi ali entregue para o seu pai ali no mundo real, em um berço de ouro, guiada por Zéfiro, o vento do oeste, se eu não me engano, que acaba deixando ela ali e num berço, e o cara meio que tem que cuidar de uma criança que nem esperava que ia ter uma criança. Meu pai cuidava de mim, ele me amava. Então o pai de Annabeth meio que começa a criar ela sozinha, só que acaba se casando com uma outra mulher, acaba meio que esquecendo a Atena. Aí ele conheceu uma mulher, tiveram os próprios filhos, e pra ela eu não era um presente. E acaba tendo filhos, uma família normais, uma esposa normal, filhos normais, e acaba meio que deixando a Annabeth de lado. E sempre que ela brincava ali com seus novos irmãos, sempre quando ela dava algum problema por causa de monstros caçando ela, sempre dava merda e sempre culpavam ela, como se ela fosse esquecida, como se ela fosse a culpada de tudo e ela fosse responsável por toda a desgraça que acontecia na família dela. Meio que foi isso. Então ela diz no livro, e aqui também, né, como se ela fosse aquela indireta, né, ela teve que fugir de casa, basicamente. Eu era um problema, então eu fugi, com 7 anos. Tanto aqui quanto no livro dá super pra entender que a Annabeth meio que foi guiada por Atena pra encontrar o Luke e a Thalia também. E eles acabaram protegendo ela, já que Thalia e Luke eram mais velhos que a Annabeth e protegeram ela até o caminho ali pra chegar no acampamento meio sangue. Muito legal toda essa história que a Annabeth acaba contando, e ainda mais o Grover pistolado porque não conseguia dormir direito. Fica irritado quando não dorme direito. Ele fica irritado quando ele não dorme. Uau. E aqui temos algo muito interessante acontecendo logo após essa conversa. Tanto o Percy, o Grover e a Annabeth acabam vendo ali centauros correndo pelos campos, como também a gente acaba vendo uma energia vindo dos céus e entrando ali no trem, né? Isso aqui é muito interessante porque no livro dá a entender que nessa caçada ali da Equidna, ela meio que diz que Zeus permitiu ela caçar o Percy. Zeus deu essa autorização pra ela fazer isso. Quando mais pra frente nesse episódio, eles acabam conversando ali com a Equidna, e ela acaba meio que dizendo: pô, garoto, a gente é meio que da mesma família. O meu avô é teu bisavô. A mãe dos monstros. Equidna. Se pensar que a minha avó é a sua bisavó. E que isso sempre foi um caso de família. Como é que isso aqui funciona? Na árvore genealógica dos deuses, basicamente todos os deuses do Olimpo ali e diversos titãs acabam sendo filhos de Gaia. Zeus, Poseidon e essa galera foram filhos ali de Cronos, mas Gaia teve um outro filho chamado Tifão, que acabou dando origem ali à própria Equidna, que também era uma espécie de deusa barra titã também. Por isso que mais pra frente no episódio ela tem o poder de, tipo, mexer a mãozinha e criar um buraco no meio do arco de St. Louis. Ela é extremamente poderosa, e por isso que ela fala que o bisavô do Percy é o avô dela, porque faz todo sentido biológico, é genealógico, digamos assim. E isso sempre foi um caso de família. Mas é interessante que mostra que não só Hades está atrás do Percy, mas assim também Zeus. Como já foi dado o aviso no outro episódio ali, falando que era melhor o Percy não acabar voando porque Zeus ia acabar matando ele, né? Então, tipo, isso aqui deixa mais uma tensão ainda mais, como se todos os deuses estivessem em guerra de fato e diversos deuses quisessem matar o Percy. Dá a entender que Zeus quer matar o Percy e Hades quer procurar a arma de Zeus para conseguir retirar do Percy, onde ele acredita que está com o Percy Jackson, o Percy acredita que está com o Hades, mas no fim a gente vai descobrir mais pro fim da história, porque eu não quero dar spoiler. Agora, no livro e na série, aborda um tema aqui que eu curti pra caramba, é justamente o deus Pan. Alguns milhares de anos atrás, o deus da floresta, Pan, desapareceu. Que acaba tendo um pouco mais de desenvolvimento no segundo livro, justamente pra quem viu ali o segundo filme de Percy Jackson, né? Tem o Polifemo e principalmente o Velocino de Ouro. Cara, aqui o Grover acaba dizendo que há mais de 2000 anos, ele fala milhares de anos atrás, mas no livro é dito há mais de 2000 anos. Meio que quando começou todo o desenvolvimento e os humanos começaram a usufruir da terra, digamos assim. O deus Pan era o deus ali dos lugares selvagens, da natureza e também dos sátiros. Desde então, sem o Pan para proteger o mundo natural, os humanos estão fazendo de tudo para acabar com a natureza. E diz lá que no livro um marinheiro acabou dizendo que o deus Pan acabou morto. E aí os humanos começaram a dominar todo o planeta Terra e usufruir da terra, digamos assim. Os sátiros mais corajosos se ofereceram para ser buscadores, para encontrar o Pan.
todos os sátiros querem conseguir o distintivo de busca, que é poder procurar o Deus Pan de fato. E é por isso esse é o objetivo principal do Grover, assim como de todos os sátiros. Eles até falam ali, a Annabeth, se não me engano, acaba falando, que até o tio Ferdinando do Grover saiu em busca do Deus Pan. Ninguém nunca voltou. O seu tio que encontramos na Medusa. Só que aqui na série, eu acho que faltou, uma frasezinha, né? Por um episódio tão curto, faltou uma frase. O Grover falando que até mesmo o pai dele saiu em busca do Deus Pan e não voltou mais. Cara, quando eu li isso aqui no livro, deu aquela parada. Porra, o cara perdeu o pai também, entendeu? É mais um ferrado na história. Meio que, tipo, não falaram isso aqui, mas meio que dá a entender como se todos os sátiros saíssem. Dá a entender que também o pai dele saiu, mas podia dar esse detalhezinho a mais para dar essa tensão, para dar essa profundidade um pouco a mais pro Grover. Quanto mais você se esforça pra entender, mais difícil fica de entender. Às vezes tem que esperar se revelar na hora certa. E aqui o que acontece, cara? A gente vê ali a Echidna conversando com o policial, meio que acusando as crianças que fizeram toda aquela bagunça, mas foi justamente ela que acabou entrando ali através daquela bola de energia que a gente viu mais à frente. E o que aconteceu? Ela estava revirando toda a cabine deles, justamente para ver se encontra o raio de Zeus. Meio que ela foi enviada ali com o objetivo para procurar o raio, ao mesmo tempo para caçar as crianças. Pera, calma, acha que fizemos isso? Aqui eles acabam dando essa leve alterada com o livro, né? Já que a Echidna, nesse capítulo aqui no livro, ela só acaba aparecendo lá dentro do arco de St. Louis. A gente não tem nada. A galera que acha que você roubou o raio mestre de Zeus discorda disso aí. E aqui ela até aparece ali dentro do trem. E eu achei que deu uma profundidade melhor justamente pra trabalhar a personagem um pouco mais comparado com o livro, que foi, tipo, super rápido. Então eu acabei curtindo essa mudança aqui, que, pra mim, cara, a atriz atuou super bem. Ela dá aquele ar de gente boa, aquele sorrisinho sacana que tá querendo matar você, tá ligado? Eu curti pra caramba a atuação e também toda a conversa que eles acabam tendo ali no trem. Que está deixando eles assustados. E é justamente aqui que ela acaba dizendo que ela é a mãe de todos os monstros, né? Ela diz, quem são os monstros de verdade, né? Então ela acaba dizendo que pra ela e pros seus filhos, os monstros são os semideuses, os semideuses, os monstros são os filhos dela. Ao meu ver, o semideus é a criatura mais perigosa. E aqui, cara, é muito interessante, porque a Echidna, ela é mãe de quem? A Echidna, ela é a mãe de Cérbero, justamente o cão de 3 cabeças que cuida do submundo. Ela também é filha da Hidra, sem falar do leão de Nimeia, da Quimera, de Ladão e de vários outros monstros, que Percy justamente luta em diversos outros livros aqui da série de Percy Jackson. Que palavra estranha. Se pensar que a minha avó é a sua bisavó. E um quezinho a mais ali que eu acabei curtindo nessa cena é justamente o Percy sendo envenenado. Deu aquela tensão a mais, aquela agonia o tempo inteiro no decorrer do episódio. Acha que esse espinho é venenoso? Abre essa porta agora! Eu não sei. E eu adorei essa perseguição ali pra eles fugirem do trem, justamente mostrando como a névoa funciona, né? O trem começa a balançar, meio que fazer vários barulhos gigantes, os policiais ali sem entender como o quê, mas o Percy e a Annabeth veem a Quimera vindo em direção, só que os outros humanos veem apenas um chihuahua. Muito, muito legal. Uma parada interessante é justamente a Annabeth falando que o arco de St. Louis é como se fosse um templo destinado ali, né, justamente para a deusa Atena. Um santuário dedicado a Atena, construído por um dos filhos dela há muito tempo. Já que os filhos da deusa Atena não são feitos apenas para destruírem coisas, mas também para construírem coisas. E aqui é como se esse arco fosse em homenagem à deusa Atena, e ela fala ali que é como se fosse um santuário para ela. E esse aqui é o objetivo da Annabeth, tanto nos livros quanto aqui na série, dá a entender também, que é justamente criar coisas, em homenagem à sua mãe. Que assim eles conseguem ficar um pouco mais perto dela. A gente tá seguro aqui, né? Nenhum monstro pode entrar. E eu adorei essa pegada que ela fala. Isso aqui também é até a prova de terremoto, justamente por causa de Poseidon, o deus dos mares, o deus dos terremotos também. E é a prova de terremoto, pro Poseidon não destruir. Que, cara, tem aquela rixa de Atena e Poseidon, eles acabam disputando pra ver quem ia ser o dono e também o deus patrono ali da cidade de Atena, e ganhou Atena, porque Poseidon criou uma fonte de água salgada, a galera não acabou curtindo, Atena criou as oliveiras e a galera acabou curtindo e deu o nome da cidade de Atena,
Atena. Agora uma sacada super interessante que teve aqui nesse episódio, que achei muito cômico, é justamente a Annabeth tentando curar o envenenamento do Percy, levando ele pro meio de uma fonte e a galera em volta assim, mano, que esses malucos estão fazendo aqui? Cadê o pai dessas crianças? É tipo isso, achei muito cômico. Olha, eu acho que não tá funcionando. Foi uma ótima ideia. Aí fica aquela parada, cara, que ficou uma pulga atrás da minha orelha. Aqui a Echidna meio que diz para a Annabeth que ela meio que ofendeu a deusa Atena. Foi o que eu entendi, sabe? Ela ofendeu a deusa Atena justamente porque ela acabou meio que permitindo o Percy enviar a cabeça da Medusa para os deuses do Olimpo. Ela disse que minha impertinência feriu o orgulho da minha mãe. E que isso será a minha ruína. Obviamente que os deuses não iam ficar tão felizes com aquilo, mas uma pessoa que deve ter gostado foi justamente Poseidon, né, cara? Porra, o cara acaba zoando com o próprio Zeus. Merece um tapinha no ombro e falar, bom trabalho, filhão. Envergonhei ela. Agora ela tá brava. Só que eu acho que isso aqui é balela. Eu acho que isso aqui é uma grandíssima de uma mentira justamente da própria Echidna. Eu acho que a mãe da Annabeth, Atena, não deve ter ficado pistolada, com raiva da filha. Eu acho que lá pro final do último episódio, onde eles vão chegar no Olimpo mesmo, eu acho que talvez a Atena acabe conversando com a Annabeth, falando que ficou orgulhosa de toda a trajetória da filha nessa corrida através do raio mestre de Zeus. Eu acho que vai ter essa virada de chave mais pra frente, com certeza, até porque, mano, a Annabeth vai justamente acreditar numa mulher que tá querendo matar eles, caçar eles. Eu acho que não dá pra confiar em um monstro, né, mano? Ela não vai ajudar a salvarmos o Percy. Não, peraí, o que a gente vai fazer com a Echidna e com a Quimera? Chegamos na batalha final, eles sobem até o arco de St. Louis meio que querendo fugir da Echidna, e não era a melhor solução de todas, né? Até porque a Annabeth achava que a mãe dela ia acabar protegendo eles ali no santuário, só que não, a Echidna consegue subir no santuário mesmo assim. A Atena teria que deixá-la entrar, mas por que ela faria isso? Annabeth! Então, tipo, eles meio que não tinham pra onde fugir, digamos. Não podia sair correndo pela rua porque a mulher ia alcançar eles uma hora ou outra e o Percy estava já meio que todo cagado, né? A Echidna sobe até lá. Percy, a forma que o Percy sacaneia a Annabeth é genial, cara. Muito genial. E faz sentido com o personagem. Eles querem cumprir a missão. Percy quer cumprir a missão. E, cara, ele meio que tenta se sacrificar porque ele já tava meio que morrendo, né? Então pelo menos os outros saem vivos. Gostei dessa mudança e como dá uma tensão a mais e como dá uma parada de um confiando no outro, um querendo proteger o outro. Isso aqui é essencial pra criar essa química dos três personagens. Eu acabei curtindo bastante também. Eu não ia conseguir chegar no Hades. Mas vocês sim. Agora uma coisa que eu acabei curtindo ao mesmo tempo e não curtindo tanto é justamente o episódio ser super rápido, sendo que dava pra colocar uns 5 minutinhos a mais, né, minha gente? E quando eu digo minutinhos a mais, é descobrir que a cena de luta tem apenas 1 minuto e meio. Pois é, cara. Desde o momento em que o Percy vê a Quimera até o momento em que o Percy cai no rio Mississippi, só teve 1 minuto e meio, minha gente. Nesse 1 minuto e meio, o que aconteceu? Percy deu um golpe na Quimera, ela deu um tapa no Percy, Percy caiu, Quimera soltou um fogo que para antes de acertar o Percy. Cara, ele está confinado ali, em 5 metros de largura. Ela começa a soltar fogo no Percy aqui, o Percy vai rolando até aqui e o fogo para aqui. Por que não continuou? Já que era o objetivo de matar o Percy. Não deu pra entender isso aqui. Meio que tava querendo brincar apenas com a comida. Não deu pra entender. Percy ali se segurando. A Echidna fala, vai lá, pula, você vai morrer mesmo, é isso aí. Percy se solta. E é explicado um dos maiores mistérios e talvez um dos maiores erros do livro, né, cara? Porque o arco de St. Louis está a 100 metros de distância do rio Mississippi. No livro, Percy cai do arco de St. Louis e cai no rio. Como é que isso aqui é explicado? Como que acontece? Bom, aqui é explicado, porque no livro, Percy acaba conversando com o espírito do mar, que é enviado por Poseidon para o Percy confiar no seu pai. Legal, só que aqui tem um plus a mais. Poseidon não só envia esse espírito para conversar com o Percy, como também utiliza a água do rio para conseguir pegar o Percy ali que estava caindo do arco de St. Louis. Explicando assim este erro, entre aspas, que o escritor acabou cometendo ali no livro e dando um tchan a mais, como se Poseidon realmente estivesse cuidando de Percy, mesmo com águas do rio. Porque pra quem não entende, Poseidon é dono, rei dos 7 mares.
não dos rios. É outro domínio, assim. Tanto que o espírito marinho ali, o espírito marítimo que acaba aparecendo para conversar com o Percy, não consegue ficar tanto tempo em um rio poluído. E é muito legal essa conversa, porque acaba falando com a voz, a mesma voz que a mãe do Percy. O seu pai me enviou para dizer que tá tudo bem. Muito legal isso aqui, assim também como no livro, cara. E não tem algumas paradas ali que talvez fique pro próximo episódio, e Percy consegue literalmente respirar embaixo da água. Só respire. E aí a gente acaba tendo um trailerzinho do que vai acontecer no próximo episódio, aparecendo Ares com o seu escudo de búfalo, e Percy vai em busca desse escudo. E já mostra ali nesse teaserzinho o Ares com o escudo ao lado da sua moto. Insano. Esse escudo consegue se transformar em qualquer tipo de arma que Ares quer. E cara, um detalhe, Percy acaba saindo do rio molhado. E é uma parada interessante que eu acho incrível ali no livro, é justamente o Percy estar embaixo da água, conseguir respirar embaixo da água, literalmente respirar, não prender a respiração infinito, mas respirar de fato, e ainda mais se manter seco quando sai da água. É uma parada que justamente tá no livro ali e meio que talvez não seja adaptado aqui pra série. Meio que acabam tirando o poder do Percy, porque tudo que ele toca embaixo da água acaba secando, ficando seco instantaneamente. Ele até queima um papel com um isqueiro embaixo do rio. Talvez isso aqui não acabe acontecendo, talvez não nesse episódio, talvez mais pra frente. Enfim, acabei curtindo esse episódio pra caramba, a luta poderia ser muito melhor, muito mais luta, o Percy subindo em cima da Quimera, Quimera pegando o rabo, pegando o Percy, segura o rabo, a Quimera joga o Percy pra longe, o Percy sai correndo sem arma, joga a espada, perde a espada, tenta lutar com a Quimera, mesmo assim acaba dando outro tapa, a Quimera faz um buraco, podia ser mais interessante. Eu acho que pra mim, o que mais tá faltando em Percy Jackson são lutas. Cara, o segundo episódio teve uma luta muito massa com o Percy contra a Clarice, entendeu? Podia ter mais lutas interessantes assim, cara. É o que tá me pegando. Agora eu tô curtindo bastante a série, podia ter mais tempo, pô. 23 minutos de episódio apenas, tá, minha gente? 23, 25 só. É muito pouco tempo, cara. Na moral, é menos que um episódio de What If. Convenhamos. Melhore, dá pra pôr mais tempo aí, minha gente, dá pra pôr. Quero saber o que você achou desse quarto episódio, fala aí embaixo. Até o próximo vídeo e...